Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 22. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 22. Assim nos diz Deus por meio da sua palavra nesta manhã. Ora, quem é que vos fará mal se vos esforçais por fazer o bem? Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. O justo morreu pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. E no Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a quem estão submissos os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ora, meu amigo, vamos lá, minha irmã, amiga querida, você que Deus quis, acompanhando agora esta palavra. Olha o que nos pergunta o Senhor. Olha o que te pergunta o próprio Deus. Veja o que fala contigo o Espírito Santo nesta manhã. Quem é que vai fazer mal a você se você está empenhado em fazer o bem? Quem é que poderá prejudicar você se você está se esforçando para fazer o que é certo? É isso que o Senhor está colocando diante dos meus olhos e dos seus. E vai mais longe, não é? Quem é que vos fará mal se vos esforçais para fazer o bem? Mais que isso, mais, vai além. Se você tiver que sofrer por causa do que é certo, do que é bom, do que é justo, isso será motivo de felicidade para você. Deus vai converter isso em seu favor. Se tiver que sofrer por causa da justiça, por estar fazendo o bem, feliz de você. Não tenha medo de quem está te atacando. Não tenha medo de quem está te ameaçando.
não arrefeça, não se esfrie, não recue diante de quem está intimidando você. E nem deixe que o seu coração se perturbe com essas coisas. Pare de se perturbar com esta opressão. Porque, como bem disse o Padre Jonas aqui para nós, nesta palavra, nesta frase que está no livro Reinflama o Carisma, livro do Padre Jonas Abib, como bem diz ali Padre Jonas, diante dos embates que vivenciamos, diante daqueles que nos atacam, diante das pessoas que fazem o mal para nós, mal que a gente nem sequer consegue entender. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Pior ainda quando é alguém que a gente quer bem, alguém que a gente ajudou, alguém que a gente estendeu a mão, alguém que é da família da gente. Será que a pessoa não percebe que nos prejudicando, está prejudicando a família inteira? Não é? O mal é um mistério, gente. É difícil a gente entender as razões de quem escolhe pelo mal. Mas diante de tudo que você enfrenta, Padre Jonas diz assim: não devemos mais, porque se no passado foi assim, não deve ser a partir de agora. Não devemos mais querer mal a ninguém, nem àqueles que a gente chama de inimigos. Não devemos mais querer mal a ninguém, nem permitir revoltas contra quem quer que seja. Não permitir como assim? Não permitir dentro do seu coração. Porque a gente não consegue extinguir uma revolta fora, se dentro a gente também está revoltado. Pode ver que quando você está revoltado com uma pessoa e tem outro lá, partindo para cima dela, a tendência é, em vez da gente refrear o outro que está indo para a violência, a gente fica na torcida, achando bom o que está acontecendo, porque o outro está fazendo fora o que nós estamos fazendo dentro. Então, o primeiro lugar que a gente precisa conter as revoltas é dentro do coração. A começar da revolta que está orientada para as pessoas mais próximas de nós. Revolta contra um filho, revolta contra um amigo que de repente tem dado sinais aí de pouca amizade, revolta contra um cônjuge que de repente resolveu quebrar o compromisso que assumiu com você, por causa dos problemas vividos dentro de casa, das dificuldades, das discussões, das desavenças, dos desentendimentos, da falta de perspectiva conjunta. Um olha para um lado, o outro olha para o outro, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, um age de uma forma, o outro age de outra, vai rasgando o casamento isso aí. E muitos ressentimentos vão se acumulando, ao ponto de aqueles que se amaram um dia, chegaram a casar, agora se tratam como verdadeiros adversários. Então é conter a revolta dentro de casa, contra aqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto, aqueles que trazem conosco o mesmo sangue, aqueles que foram adotados, ingressaram na nossa família, casando-se com aqueles que são do nosso sangue. Deter a revolta contra essas pessoas também, mas abra isso um pouco mais. A revolta contra aqueles que moram à nossa volta, a revolta contra aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco, que exercem um cargo de autoridade sobre a gente, porque é muito fácil a gente se revoltar contra quem tem autoridade sobre a nossa vida. E olha que revelação esplêndida do Padre Jonas: nem permitir revoltas contra quem quer que seja, porque quem insinua essas revoltas no nosso coração, quem instiga a gente para a revolta, quem semeia esse tipo de rebelião dentro de nós é o inimigo de Deus.
Uma vez que nós sabemos disso, que essa revolta ela é plantada, ela é instigada, ela é atiçada em nós contra os outros, e aí você pode entender que é atiçada nos outros também contra você. Eu te digo, não tenhas medo de suas intimidações. Você não precisa partir para a ignorância e ser violento com quem está intimidando você. Só não se deixe intimidar. Só não se deixe parar. Só não desista de continuar fazendo certo, de continuar amando, de continuar acreditando, de continuar esperando pela mudança do outro, continuar perdoando. Não desista, porque tem alguém tentando intimidar você. E mais ainda, que o seu coração não se prostre desanimado, desistindo, porque se deixou perturbar com essas coisas. Diante de todas essas perturbações, a palavra de Deus nos apresenta um remédio. Quando você se sentir revoltado e perturbado, em vez de dar vazão a esses pensamentos, no seu coração, declare: santo o Senhor. O que é isso, declarar santo Jesus Cristo em meu coração? É diante de todas essas situações dar a Deus o lugar dele. Deus é por mim, Deus está em primeiro lugar, e por aquilo que Ele me orienta, eu vou seguir obedecendo ao Senhor, sem revoltas no meu coração, sem me intimidar, sem desanimar, sem me perturbar, porque eu tenho Deus comigo. E em vez da gente ficar alimentando esses litígios, aprender a responder com paciência. Olha, é uma aventura quem se dispõe a evangelizar através dos meios de comunicação social, de uma maneira especial hoje essas mídias sociais, e não tem estrutura, não tem paciência, porque vai passar vergonha, vai dar vexame. Tem gente que abraça o compromisso de evangelizar através das redes sociais, mas se pela por qualquer comentário que alguém faça ali. Olha, meu amigo, sempre vai haver pessoas com uma ideia diferente da sua, e você abre lá as redes, a pessoa às vezes vai colocar ali ideias que não tem nada a ver com você, e infelizmente a rede é igual uma rede mesmo. Quando você joga uma rede no mar, vem todo tipo de peixe, vem camarão, vem caranguejo, lá, vem siri, não é? Vem peixe, vem filhote de tubarão, vem ostra, vem tudo, vem botina que estava jogada lá no fundo, não é? Vem saco plástico, vem todo tipo de coisa, vem o que presta e o que não presta. E sempre que a gente vai para as redes sociais, aparece também coisa que não presta. Aparece gente com o coração doente, estragado, que precisa encontrar alguém para pôr a culpa, alguém para atacar. E pode ser que ataque você até por um bem que você está fazendo. Nem todo mundo nessa vida, gente, tem o juízo em ordem, os sentimentos em ordem. Às vezes você vai lá para as redes sociais, você não sabe que a pessoa do outro lado que está escrevendo para você, às vezes sofre uma forte perturbação mental, ou uma forte perturbação emocional. Alguns estão fazendo tratamento, outros precisam de tratamento e não estão fazendo. Então não aceite provocações, porque você não sabe com quem você está entrando em litígio, com quem você está brigando. Não vale a pena. Quem é de Cristo, esteja sempre pronto. Olha o que diz a palavra de Deus: esteja sempre pronto a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Cada pessoa que chegar e que provocar você, ou pedir satisfação, ou se contrapor à sua ideia, e não é só nas redes sociais, isso é dentro de casa também, nós precisamos estar prontos para dizer por que nós agimos assim, por que nós acreditamos assim, por que nós esperamos assim. Tem coisas que eu faço por uma simples razão:
Porque eu creio em Deus. Mas por que você agiu assim? Porque eu confio em Deus. Nossa, mas é tão difícil aguentar esse tipo de coisa, dificílimo. E por que você aguentou? Porque eu quero obedecer a Deus. Porque eu acredito que Deus vê além do que eu consigo enxergar. E se é isso que Ele me orienta a fazer, é o que eu farei. E por vezes vamos ter que dar essa razão até para os nossos filhos. Mas pai, por que você age assim? Meu filho, nós agimos assim porque nós temos Deus, porque nós cremos em Deus. E um cristão não pode agir de maneira diferente. Não pode porque não deve. E não deve porque ele não quer também agir de maneira diferente, porque ele quer estar unido a Cristo. Para muitos nesse mundo isso não faz o menor sentido, mas para a gente que caminha com Jesus e tem amizade com Ele, faz todo o sentido. Mas na hora de você dar as suas razões, olha, tem uma maneira de fazer. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito. Todos nós, sem exceção, quando formos responder às pessoas, nós temos que responder com mansidão e respeito e com boa consciência. Porque se a pessoa entrou ali para te provocar, para te fazer o mal, para te irritar, para te tirar do sério, se a pessoa numa rodinha de amigos puxou a sua língua para poder trazer você para o olho do furacão, para o meio da confusão, se você responder com mansidão, respeito e com a consciência limpa, com a consciência tranquila, que você não está fazendo de maldade para difamar a pessoa, para humilhar a pessoa, a palavra de Deus nos diz, você nem vai precisar fazer. Pois olha aqui, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. É agindo bem que quem te ataca cai em si e fica com vergonha da maldade que estava fazendo. E a palavra de Deus continua nos dizendo, faça suas contas, versículo 17. Vou colocar como uma pergunta, mas é uma afirmação, tá bom? Não será melhor você sofrer praticando o bem, se for essa a vontade de Deus, do que praticando o mal? Se a gente já vai ter que sofrer mesmo, não é melhor sofrer fazendo certo do que fazendo errado? Porque neste mundo, gente, o sofrimento é inevitável. Se você quiser viver a sua vida evitando o sofrimento, a sua vida toda será um sofrimento. Porque você vai viver frustrado. Hoje eu vou viver esse dia para eu evitar qualquer dor. Tem gente que faz isso, por isso que fica perturbado. Nesse dia de hoje eu quero evitar qualquer confusão. Hoje eu não quero me estressar. Você já fez essa experiência? Antes do café da manhã, meu amigo, seu propósito já foi pelo ralo, né? Não, hoje, péssimo propósito, gente. Hoje eu não vou ficar irritado com ninguém. Mas, irmão, que dó de você. A gente sabe que nesse dia de hoje, nesse mundo, essas coisas são inevitáveis. Tem coisas que mexem com os nossos nervos o tempo inteiro. Tem coisas que não mexem só com os nossos nervos. Tem coisas, como diz aqui a palavra de Deus, que perturbam a nossa cabeça e o nosso coração. E não está nas nossas mãos evitar que essas coisas venham cair no nosso colo. O sofrimento neste mundo é inevitável. Mas se é inevitável, então o que me resta? A mim e a você resta escolher como é que nós queremos sofrer. Como é que você quer enfrentar isso que chegou para você? Como é que você quer enfrentar essa notícia? Como é que você quer enfrentar essa atitude? Como é que você quer enfrentar essa afronta que você sofreu? Como é que você quer enfrentar essa falta de respeito que tiveram com você? Como é que você quer enfrentar essa traição, esse golpe tão doído que te deram? Olha lá o versículo 17. É melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, se Deus assim o permitiu, do que praticando o mal.
nós podemos escolher entre dois tipos de sofrimento. Quando essas coisas acontecem com a gente, né, que o sofrimento chegou, nós podemos escolher sempre entre duas maneiras de sofrer. Uma sofrer fazendo o bem, a outra sofrer fazendo o mal. Quem escolhe sofrer fazendo o mal, agrava o seu sofrimento. Quem enfrenta com boa vontade, boa disposição, com fé, com otimismo até, olha, em geral, vence e vence logo. Mas quem enfrenta com pessimismo, gente, sofre em dobro, porque o pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, ele prefere a ambos. Qual mal você quer? Você quer esse ou você quer aquele? Aí ele se joga de cabeça nos dois, não é? Ele escolhe os dois. Quem sofre de pessimismo, escolhe sempre o pior. Uma vez eu escutei, não é? Sempre tem uma primeira vez para a gente escutar uma história, e quando eu escutei essa eu fiquei muito impressionado. A pessoa contando a diferença entre uma abelha e uma mosca. Todo mundo sabe a diferença entre uma abelha e uma mosca, mas a gente não para pensar. Se você pega uma abelha e solta ela num pântano apodrecido, fétido, porque o pântano está alagado o tempo inteiro, as coisas apodrecem ali, por isso que ele cheira mal. Cheira mal por quê? Porque está podre. Tem coisa que nasce no meio daquela podridão, mas está podre. Se você soltar uma abelha num pântano apodrecido, ela não vai sossegar até onde ela achar uma flor limpinha, onde ela vai pousar e de onde ela vai tirar o que é necessário, o néctar, para ela fazer o mel. Mas se você soltar uma mosca num jardim florido com as mais belas flores, a mosca não vai sossegar enquanto não achar um torrão de fezes para ela pousar em cima e ali se lambuzar, se lamear. Tem gente que tem espírito de abelha, tem gente que tem espírito de mosca. Tem pessoas que nas situações mais difíceis, mais dolorosas, mais terríveis, aonde ela é provada até o seu limite, a pessoa não sossega enquanto ela não consegue, daquele mar de torturas, ela tirar um bem, algo que aproveita para a vida dela e para os outros. A pessoa está às vezes apanhando e ainda tem o coração aberto para fazer o bem até a quem lhe agride. Tem gente que é assim. Mas quando uma pessoa tem uma alma pessimista, quando a pessoa tem um espírito de mosca, tudo na vida dela pode ser bom, gente. Se ela não achar uma coisa para reclamar, ela não fica satisfeita. A satisfação dela é ser infeliz. A satisfação dela é estar insatisfeita. A satisfação dela é estar triste, igual aquela pessoa que aceita o convite para ir para a festa, e quando ela chega na festa, ela não sossega enquanto ela não arrumar confusão com alguém, enquanto ela não brigar com uma pessoa, e se ela não encontra quem topa esses desafios dela, ela senta num canto chateado, emburrado, de cara feia. Por que foi para a festa? É aquela pessoa que quando ela chega num lugar, vamos pegar o exemplo da festa, ela chega numa festa, está tudo perfeito. Se ela não encontrar algo para ela criticar e falar mal, ela não fica contente. Quando ela acha, ela se apega àquilo e diz: a festa não foi boa, porque 99% foi bom, mas teve 1% que foi ruim, ela fica com aquele 1%. O pessimista é assim. Quando ele tem a oportunidade de escolher entre um sofrimento e outro, ele escolhe os dois. Agora olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, no versículo 14: se tiverdes de sofrer por causa do bem, se tiverdes de sofrer, porque você está sendo justo, se você tiver que sofrer porque você está sendo fiel com quem te foi infiel, se você tiver de sofrer porque você foi honesto com quem roubou você, se você tiver que sofrer porque você fez o bem, por estar fazendo o bem a quem te fez o mal, inclusive com muita gente contrariando a sua decisão, sabe o que diz a palavra de Deus? Você será feliz. Isso vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer felicidade para o seu coração, mas vai trazer muito mais, vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida, e a bênção de Deus é bênção para tudo que nós fazemos.
Por isso alguns se escandalizam de que um homem de Deus, ele é combatido sempre, mas ele é vitorioso sempre. Podem tirar tudo dele, e quem olha de fora dizer, fracassou, não deu conta. Agora sim ele está aniquilado, mas ele renasce das cinzas. Depois da pedra ter sido posta no sepulcro, não dá 3 dias ele ressuscita. O Espírito Santo o levanta como levantou Jesus. Por isso a palavra de Deus está nos dizendo, quem sofre pelo que é justo, Deus não permite que ele fique caído, que ele fique derrotado, mas o faz feliz. Não desanime de fazer o bem, não desanime de ser uma pessoa boa, não desanime de fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração que você deve fazer. Ser bom, ser justo, ser amoroso, ser perdoador. Dê outra chance para a pessoa. Não é? Jesus é justo, mas Jesus é generoso. Esses dias eu estava rezando e pensando, né? Nosso Senhor, Ele disse que quem o negasse diante dos homens, Ele o negaria diante dos anjos do céu. E quem o declarasse em favor dele, quem o declarasse santo, não tivesse vergonha dele, de Jesus, diante dos homens, ele também não teria vergonha dessa pessoa diante dos anjos dos céus. Então ele falou isso enquanto ele convivia com os apóstolos, antes mesmo dele ressuscitar. Ele falou, quem me negar, eu negarei. Aí vem Pedro e nega, e não nega uma não, nega 3 vezes, 3 vezes. E aí nós vemos Jesus podendo executar exatamente o que ele disse, eu vou negar de volta, vou negá-lo diante dos anjos que estão no céu. Gente, Pedro tinha tudo para ter sido negado por nosso Senhor Jesus Cristo, mas Pedro estava profundamente arrependido. E diante do nosso arrependimento, vale a compaixão de Deus. Sabe o que Jesus faz? Em vez de negar a Pedro, Jesus o confirma 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então toma os meus para você cuidar. Pedro, tu me amas? Então cuida dos meus. Pedro, tu me amas? Eu te entrego aqueles que são meus para você cuidar. Faço de você o chefe da minha igreja. O lugar que eu estou deixando você vai ocupar. Gente, isso é dar a outra face. Você quer entender o que é dar a outra face? É Jesus, depois de ser traído, naquilo que era mais importante ser negado, ele entregar nas mãos do negador aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu povo. Nós temos que aprender com Jesus. Temos que aprender com nosso Senhor a dar a outra face, a oferecer perdão, a fazer sempre o bem. Só que todo bem é sempre feito com esforço. Por isso que a palavra diz aqui, olha, quem é que vos fará o mal se vos esforçais por fazer o bem? Todo bem é sempre feito com esforço. E nem sempre a gente consegue fazer todo o bem que a gente quer, mas a palavra não disse que a gente consiga, ela disse aqui, ó, se vos esforçais por fazer. Tem coisa que a gente se esforça e consegue, tem coisa que a gente, apesar de todo esforço, não consegue. A palavra de Deus está nos dizendo que se nós estivermos empenhados em fazer o bem, ainda que a gente não consiga chegar lá, ainda que a gente não consiga obter o benefício que a gente pretendia, ainda que a gente não tenha êxito com aquela pessoa, a palavra de Deus está nos dizendo que o mal não poderá nos tocar. Todo bem é feito com esforço. Então, se você está lutando para fazer, está certo, está na direção certa. E quando o esforço que você está fazendo para fazer o bem é repetido várias vezes, quando você tenta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, esse bem que você vai fazendo repetidas vezes, modifica a pessoa que o praticou. É fazendo o bem que a gente muda. Não é tentando, fracassando e desistindo.
é insistindo. Você pode não ter conseguido o que você pretendia, mas o seu esforço mudou você. Olha como você é uma pessoa diferente da que você era anos atrás. Olha, quem entra na bela aventura de um casamento, gente, quem vive o sacramento do matrimônio com dedicação e fidelidade, sabe como isso muda a gente. Ontem eu e minha esposa fomos fazer um lanchinho, nos sentamos perto de um casal. Eu vi, né? Estava muito perto, não tinha como eu evitar. Os dois se desentenderam por causa de uma frase. O homem disse uma coisa, a mulher não gostou. Eles estragaram aquele momento bonito que eles estavam vivendo por causa de uma frase. E entre as coisas que ela disse, ela deixou entender: eu não vou mudar. Se quiser, é desse jeito. E foi matéria de reflexão para eu e minha esposa. Eu e a Rose, nós sentamos ali e começamos a olhar o nosso casamento. E chegamos à conclusão que a melhor coisa que nos aconteceu, a mim e a Rose, foi que nenhum de nós ficou como era. Os dois mudamos. Porque a beleza da vida é a gente mudar para melhor. E a gente só muda tentando repetidas vezes. Então você tenta, erra, acerta, começa de novo e vai tentando. E à medida em que você insiste, essa insistência muda você. Essa insistência liberta você. E essa insistência diviniza você. Você é capaz de se libertar de qualquer vício que você tem, qualquer um. Você é capaz de se libertar, desde que você não desista, desde que você tente. E se não se libertou é porque ainda não tentou o suficiente. Meu amigo, persevera, insista. Márcio, eu caí depois de tantos anos de fidelidade. Olha, tantos anos de fidelidade sem botar uma gota de álcool na boca. Não é agora um vacilo que vai jogar você na estaca zero, não. Levanta e continua de onde você parou. Ah, o vício volta com toda a força. Ótimo, você já sabe como é. Você sabe que é difícil, você sabe que você vai ter que pagar um preço de ter tomado aquele gole. Mas você vai lá e insiste, você se levanta, você enfrenta a humilhação da tentação e talvez até das quedas que se sigam. Mas eu não tenho a menor dúvida de que você vai se aprumar e que você vai vencer de novo e com mais facilidade do que foi da primeira vez. Levanta a sua cabeça, você não é um derrotado, você venceu uma vez e vai vencer de novo. É assim que a gente vai mudando. É quando a gente tem um vício de temperamento, quando a gente é irritadiço, quando a gente responde de maneira explosiva, mas a gente começa freando a maneira de falar, engolindo de volta a palavra que a gente cuspiu. Aí quando eu vi, eu já falei: puxa de volta e engole. Como é que eu engulo uma coisa que eu já disse? Desse jeito. Me desculpa, eu não devia ter dito. Eu estou tentando controlar o meu temperamento. A culpa não é sua. Eu é que sou responsável por esse meu temperamento inflamado. Me perdoa, eu retiro o que eu disse. Márcio, mas isso é uma vergonha. Essa vergonha ajuda a gente a cauterizar esse temperamento animalesco, sabe? Uma hora você vai cansar de passar vergonha, aí você para. Aí a gente começa puxando de volta a palavra que a gente disse. Daqui a pouco a gente já não diz mais a palavra, só pensa. Daqui a pouco a gente já não pensa mais aquilo daquele modo, a gente só sente. Daqui a pouco nem sentir mais aquela animosidade, aquela ira, aquela raiva a gente sente, porque de tanto insistir, isso foi mudando a gente para ser uma pessoa melhor. Diviniza a gente. Por que diviniza a gente? Vai nos tornando mais imagem e semelhança de Deus. Então, eu, a partir desta palavra, digo a você: jamais se irrite com uma atitude de que o ajude a fazer algo de bom, ou ainda mais, que possa impedir você de fazer o mal. Jamais se irrite quando uma pessoa tiver uma atitude com você, que, olha, te ajude a fazer algo de bom, ou ainda mais, que impeça você de fazer o mal. Porque, volto aqui ao Padre Jonas,
não devemos mais querer mal a ninguém, nem permitir revoltas contra quem quer que seja. Fale com sinceridade se as pequenas e constantes revoltas que a gente tem é sempre com quem está próximo da gente. É sempre quem nos cerca e nos impede de fazer o que a gente quer. Só que muitas vezes o que a gente quer não é bom para nós. Diga para mim se a sua revolta muitas vezes não é por causa da intervenção de um pai, de uma mãe, sua na sua vida. Diga para mim se a revolta muitas vezes não é porque esse homem te impede de você fazer o que você quer, mas o que você quer fazer vai ser ruim para você. Tanto que tem coisas que a gente quer fazer escondido. Tudo que você quer fazer escondido não pode ser bom. Não pode ser bom, ainda que você justifique, enfeite, sabe, disfarce. Aquele negócio é ruim, porque se fosse bom você não escondia. Olha, é o diabo que gosta de levar a gente a fazer as coisas escondidas, porque aí ninguém pode nos ajudar. Não se irrite com um amigo seu que bloqueia o seu caminho para você não fazer o mal. Não se irrite com um amigo seu que tem coragem o suficiente para corrigir você. Diz a palavra de Deus que o inimigo, ele é pródigo, ele é generoso em beijos, mas que o tapa do amigo é leal. O inimigo dá muitos beijinhos, mas o tapa do amigo é leal. O inimigo te dá beijo para poder te seduzir, para te levar a fazer o que não vai ser bom para você. Para que você não veja o mal que está sendo feito, ele te cerca de elogios, de cuidados e de beijinhos. Mas o seu amigo, ele te dá um sacode para ver se você acorda. E qual é o objetivo disso? Lealdade a você. Está cuidando de você. Meu amigo, não se irrite com a insistência da sua esposa em coisas que podem ser a sua salvação. Ah, minha mulher pega no meu pé. Pega no seu pé para quê? Para você não dar brecha para se envolver com outra mulher? Pega no seu pé para você se afastar de más companhias que roubam você dos seus filhos, que roubam você da sua casa, que compromete o seu trabalho, que coloca você em vias de ser despedido, por causa de amizade que não te leva a lugar nenhum. Você vai ficar com revolta da sua mulher. Minha querida, você vai se revoltar com o seu marido que não cumpre os seus sonhos de consumo, quando ele está zelando para que você e os seus filhos tenham o necessário com dignidade a cada dia. Não se irrite com atitudes que ajudem você a fazer algo de bom e que impeçam você de agir mal. Jesus sofreu fazendo o bem. Leia esta palavra de novo com calma e você vai ver. Jesus sofreu fazendo o bem para nos levar ao bem, para nos conduzir a Deus. Não é? Diz aqui, de fato, Cristo morreu uma vez por todos por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Às vezes, para a gente conduzir uma pessoa a Deus, a gente vai precisar dar a vida por ela. Às vezes, para a sua família não se desviar e não se perder, você vai ter que dar a vida, vai ter que morrer para a sua vontade, para os seus gostos. Vai ter que morrer para esse desejo de jogar tudo para o ar. Eu tenho um desejo de jogar tudo para o ar. Mas é um desejo. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer com a sua casa? Com o seu matrimônio? Com o seu lar? Com o seu compromisso com a sua família e com Deus? O que vai acontecer com seus filhos? A quem eles serão entregues? Quem vai cuidar deles? Eu sei que parece em alguns momentos injusto, mas não é. É justo, é o correto, é o bom de se fazer. E isso vai trazer um dia muita felicidade para você. Jesus tinha tanta certeza disso que ele morreu, sofreu fazendo o bem, inclusive enfrentando a própria morte para levar o bem,
para nos conduzir a Deus. Sofreu na carne, mas recebeu nova vida no Espírito. Aquele que sofre na carne para ser bom e para ser de Deus, recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a força. Quando você toma a decisão de sofrer por causa de Deus, aquela força que estava guardada, ela deixa de estar guardada, ela é derramada sobre você, e você dá conta daquilo que você não daria se você não tivesse se decidido a sofrer. Vou enfrentar esse sofrimento com coragem, vou dar a cara à tapa, porque isso é o correto, isso é o bom. Na hora que você toma essa decisão, aquela força que você nem imaginava que você tinha, ela se acende dentro de você, ela explode dentro de você. É a nossa escolha de como viver. Agora, o que acontece com uma pessoa que, diante das situações revoltantes, ela se revolta, ela se angustia, ela se torna pessimista, ela vai receber alguma força do Espírito Santo? O caminho dela é ladeira acima ou é ladeira abaixo? Qual é a escolha que você faz para a sua vida? É degringolar a sua vida ladeira abaixo? É descambar? Ou com muito custo, mas subir? Nunca ouvi falar de alguém que subindo um monte dissesse: é fácil, é uma delícia. Durante durante quase 4 anos, eu vivi na escola preparatória de cadetes do ar, em Barbacena, terra amada. Um beijo para os mineiros, de uma maneira especial para os barbacenenses, gente querida que eu amo tanto. E ali na escola preparatória de cadetes do ar, quem é da cidade sabe muito bem, a caminho do estádio tem uma subidinha. Aquela subidinha, ela é fatal, como algumas poucas de Barbacena, aqui entre nós. Eu lembro que nós estávamos fazendo uma competição entre as Forças Armadas, era Marinha, Exército e Aeronáutica. E tinha um cadete naquela época, era um aluno da escola preparatória de cadetes do Exército, estava estudando em Campinas, chamado Brito. Levou um monte de medalhas, um grande atleta, um camarada muito forte. Mas quando chegou naquela ladeira, eu vi o Brito bufar. E ele disse: meu Deus do céu, nem para os melhores atletas, gente, as subidas são fáceis. Ainda mais se a gente está capenga, se a gente não treinou. Mas é o caminho que leva a gente para o alto. Ninguém disse para você que seria fácil, mas Deus disse que seria bom. Não olha para baixo, olha para cima. Vamos crescer nesse dia de hoje. Escolher enfrentar de maneira boa aquilo que se põe no nosso caminho, porque quem escolhe não se arriscar a sofrer pelo bem, se você escolher, não vou me arriscar a sofrer pelo bem, já decidiu que não quer crescer, já decidiu que não quer se realizar. Se você não quiser sofrer pelo bem, você não vai ter êxito na vida, você não vai se realizar, você não vai ser feliz. Então a felicidade, ela é incompatível com o medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer, não. A gente não vai buscar o sofrimento, mas nós também não vamos ficar encarangado, fugindo, acovardado, como diz a palavra, intimidado, cheio de perturbação por causa das dificuldades. Enfrenta. O que nós vamos fazer com esse dia de hoje? Vamos enfrentar. E vamos enfrentar como? Com a força do Espírito Santo, porque quem se decidiu a lutar pela bondade, a bondade vai guardar essa pessoa de todo mal. Quem, diz a palavra de Deus, quem é que vos fará mal se vos esforçais por fazer o bem? Ser bom, quem é que é o bom? Não é o perfeito. O bom, o bondoso, é o que se esforça por fazer o bem. Quem se esforça, ainda que não consiga, mas está lá empenhado, lutando, e todo mundo está vendo a luta dele, a bondade desta pessoa vai guardá-lo, vai protegê-lo, vai livrá-lo. E de tanto tentar ser bom, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir. Você vai conseguir.
A meta dessa vida não é a gente ser feliz. A meta dessa vida é a gente ser de Deus. E felicidade é consequência. A felicidade é a gorjetinha que o Espírito Santo põe no seu bolso ali, ó. Sabe quando você visita o avô, que seu avô vai chegando para você assim e vai colocando negocinho no seu bolso? Esses dias eu vi um vídeo na internet, a avó chegando para dar um presentinho de aniversário pro neto para não chatear os outros. Aí ela veio com a mãozinha assim, aí ele botou o dinheiro, escondeu assim. Bota a mão, fecha, sai. Felicidade, meu querido, é a gorjetinha de quem escolheu Deus. Não fica triste dizendo eu não estou sendo feliz. Não. Diga, a partir de hoje, a minha meta é ser de Deus. Eu quero Deus. Aí você vai ver que você não precisa procurar felicidade. Ela virá até você. Não é? A gente vê aqui em volta de Cachoeira Paulista muito verde. E tem muitas regiões aqui bonitas. Isso é uma delícia o dia que você vier conhecer aqui essa região. E como o ar é puro, né, e tem bastante natureza, é muito comum você ver as borboletas aqui em alguns lugares. Se você correr atrás de uma borboleta, ela vai fugir de você. Você quer que a borboleta venha até você? Cuide do seu jardim. Aqui tem muitos passarinhos. Tem aquele passarinho lindo chamado canarinho da terra. É lindo, né? É proibido caçar e pegar ele e prender. E é uma covardia também. Poxa, eu queria tanto ter um daquele para mim. Não tem um só, não, tenha vários. Pega o seu quintal e põe comidinha para eles. Você não vai precisar prender, porque o passarinho vai ficar seu amigo. Todo dia ele vai lá, todo dia ele vai esperar por você, todo dia ele vai cantar para você, todo dia você vai ter o seu quintal forrado de canarinho da terra. Porque tem um na gaiola, triste, infeliz, tenha muitos no seu quintal. É só você cuidar, pôr comidinha para ele. Cuida do seu jardim, as borboletas vêm. Cuide de ser de Deus, e a felicidade nunca mais vai te abandonar.